E agora vamos ver, então, o intervalo de confiança para proporção, π. Exemplo, né? Então, eu poderia estar querendo estimar, através de um intervalo de confiança, a proporção de produtos defeituosos num lote. Ou ainda a proporção de eleitores que vão votar num determinado candidato, candidato A. Para utilizar essa pressuposição que a gente vai acabar de ver, que utiliza a aproximação normal, eu preciso supor que n é grande. E eu vou verificar n grande a partir desses dois resultados. N vezes p tem que ser maior que 5 e n vezes 1 menos p tem que ser maior que 5. Onde n é o tamanho da amostra e p é o estimador da nossa proporção. P, então, vai ser x sobre n. O que é esse x? Né? Então, imaginem lá, por exemplo, no caso dos produtos defeituosos, n é o número de produtos que eu amostrei e x é o número de produtos que eu encontrei, por exemplo, defeituosos. Então, P vai ser a minha proporção de produtos defeituosos. No caso dos eleitores ali, imaginem que n é o número de eleitores que eu questionei e x é o número de eleitores que vão votar no determinado candidato A. E aí, utilizando a distribuição normal, esta é a expressão para obter o nosso intervalo de confiança para estimar a proporção populacional π, com 1 menos alfa de confiança. Ou ainda, né, aquele outro formato de mostrar o intervalo de confiança. Então, é P, estimativa pontual da proporção na nossa amostra, mais menos o valor Z, o valor da distribuição normal, onde se eu tiver 1 menos alfa de confiança, eu tenho alfa de significância, eu vou botar alfa sobre 2 em cada uma das duas caudas extremas, que vai multiplicar por raiz quadrada de P vezes 1 menos P dividido por N. Então, vamos a um exemplo. Então, a gente realizou uma pesquisa de mercado para verificar a preferência da população em relação ao consumo de determinado produto. Para isso, a gente coletou, então, uma amostra de 300 consumidores e destes, 180 disseram que consomem o produto. Então, vamos fazer um intervalo de confiança de 99% para a população de consumidores do produto na população. Então, aplicando a nossa, o nosso intervalo de confiança, eu vou precisar de N, que é 300, e P, que é, então, a proporção estimada de pessoas que consomem o produto, ou seja, 180 que consomem sobre 300 que foram entrevistadas. 0,6 ou 60% é a nossa estimativa P. E aí, a gente já viu esse valor lá, né, da distribuição normal, com 99% de confiança, 1 de significância, 0,5% em cada cauda, que era o valor 2,575, menos e mais. Pronto, então eu tenho o valor Z, tenho o valor P06 e tenho o N300. Só aplicar na fórmula e está lá o meu intervalo de confiança, 0,5272 a 0,6728. Ou seja, posso concluir com uma confiança de 99% de que a confiança de consumidores que preferem o produto, né, em questão, que utilizam o produto em questão, deve estar entre aproximadamente 53% e 67%. Aqui vocês têm um outro exemplo parecido, né? Então tem toda a solução para vocês fazerem e compararem com a solução de vocês. Aqui outros. Primeiro, então, o teste para uma proporção, né, ele é utilizado quando a gente tem interesse em verificar se a proporção de elementos de uma população que possui uma determinada característica é igual a um determinado valor padrão. Por exemplo, eu gostaria de saber se a taxa de produtos defeituosos que a gente está fabricando, né, produzindo na nossa fábrica, é igual a 10%. Certo? Ou eu gostaria de saber se a proporção de pessoas que vão votar no candidato A é igual a 50%, né, para ele poder ter ganho no primeiro turno. Por exemplo, esses são casos de utilização desse tipo de teste. Esse teste se baseia na aproximação da distribuição normal, e essa aproximação, então, é obtida, então, né, como pressuposto quando n é grande. E esse n grande é obtido, então, quando a gente fizer n vezes p e ele for maior que 5, e n vezes 1 menos p e ele for maior que 5. Onde n é o tamanho da nossa amostra, né? E p é o estimador daquela proporção populacional. Ou seja, se eu estiver falando lá em produtos defeituosos, x é a quantidade de produtos defeituosos, n é o número de produtos inspecionados, o tamanho da nossa amostra. Então, p é a proporção de produtos defeituosos na amostra. Se for o caso do candidato, então, eu tenho lá, x é o número de pessoas que vão votar no candidato A, n é o número de pessoas que foram pesquisadas. Então, P é a proporção de pessoas que vão votar no candidato A.
Essa, então, é a estatística de teste que vai ser utilizada para testar essa hipótese, né? Se o nosso parâmetro populacional proporção é igual a um valor específico π0, ou se é diferente, maior ou menor que esse valor. E essa nossa estatística de teste tem distribuição normal com média 0 e desvio 1. Vamos então a um exemplo. As condições de mortalidade de uma região são tais que a proporção de nascidos que sobrevivem até 70 anos é 0,60. A gente quer então testar esta hipótese usando o nível de 5% de significância, né, testar a hipótese se a gente observou em 1.000 nascimentos, né, amostrados então aleatoriamente, a gente verificou que 530 eram sobreviventes até os 70 anos. Então, a nossa hipótese de teste é, será que a proporção de pessoas, né, que sobrevivem até os 70 anos é realmente 0,60 ou não? Essa é a nossa hipótese de teste, então um teste bilateral. Nosso nível de significância é 5%, essa estatística de teste tem que ser calculada, então o nosso π0 a gente já tem, né, que é 0,60, o nosso N são os 1.000 nascimentos amostrados, eu preciso agora só estimar o nosso P, que é a proporção de nascidos vivos na nossa amostra, que são, então, de nascidos vivos, não, de nascidos que sobreviveram até os 70 anos. 530, então, que sobreviveram até os 70 anos, sobre os 1.000 amostrados. 0,53 é o nosso P, nossa proporção na amostra. Colocando isso, então, na nossa fórmula da estatística de teste, eu tenho o valor de Z calculado menos 4,52. Então, agora o próximo passo que é decidir, eu tenho que ir lá, então, na distribuição normal padrão, com média 0, então, e desvio 1, pegar o nosso nível de significância de 5% e dividir em duas caudas. E a gente já tem bastante conhecido, utilizamos bastante já lá na distribuição normal e nos intervalos de confiança, que este valor é menos e mais 1,96. Como o nosso valor menos 4,52, o valor calculado, né, ultrapassa a cauda da esquerda, né, o nosso valor crítico da cauda da esquerda, a nossa decisão é rejeitar H0 ao nível de 5% de significância. Portanto, a gente pode afirmar que a taxa de sobreviventes até os 70 anos é diferente de 60. Como caiu na cauda da esquerda e 0,53 é menor que 0,60, eu posso afirmar então que essa taxa é menor do que 60%. A gente pode então utilizar o Excel para obter o nosso valor P. A nossa função é dist.normp.n. Os argumentos da função são, né, o valor da estatística calculada é Z, menos 4,52. Eu preciso, então, colocar 1, porque, na verdade, então, eu quero o valor da função distribuição, né, a função acumulada, e não o valor da densidade. Se fosse o valor da densidade, seria 0. Então, eu quero a da distribuição, que me dá a área, a probabilidade. E aí, então, eu tenho lá a minha área da esquerda igual a este valor. O resultado da minha fórmula, então, é só unicaudal, uma cauda só. Como o nosso teste é bilateral, eu preciso, então, multiplicar por 2 esse nosso resultado. Então, essa é a nossa significância do resultado, bem menor do que a significância adotada para o teste, 5%, e por isso, então, foi possível rejeitar a hipótese nula. Aqui tem 2 exercícios para vocês, que tem a resposta, seguindo esse mesmo raciocínio, então, de teste para uma proporção. Então, agora a gente vai ver teste para comparação de duas proporções, teste para 2 parâmetros binomiais. Então, a mesma aproximação que a gente viu também pode ser utilizada para comparar 2 parâmetros binomiais, duas proporções, então, proporções de duas populações. Então, a gente vai estimar as nossas proporções, então, a proporção na amostra 1 e na proporção na amostra 2, né? Então, por exemplo, será que homens e mulheres estão satisfeitos igualmente com o candidato A? Então, aqui eu vou ter a proporção de mulheres, né, que estão satisfeitos, que pretendem votar no candidato A, e aqui a proporção de homens que estão satisfeitos, que pretendem votar no candidato A. Para testar, então, a nossa hipótese, né, se os 2 parâmetros são iguais, diferentes, ou a proporção da população 1 maior que a 2, ou a 2 maior que a 1, essa é a nossa estatística de teste, uma estatística Z, que tem distribuição normal com média 0 e desvio 1. Então, vamos ver um exemplo para aplicação. A gente tem uma pesquisa de opinião, onde a gente verificou que 32 dentre 80 homens que foram pesquisados declararam apreciar certa revista, acontecendo o mesmo com 26 dentre 50 mulheres.
Considerando então o nível de 50% de 5% de significância, a pergunta é: os homens e as mulheres apreciam igualmente a revista? Então essa é a nossa hipótese de nulidade, que a proporção de homens que gostam da revista é igual à proporção de mulheres que gostam da revista, contra uma alternativa da diferença entre essas duas proporções. O nosso nível de significância é de 5%, essa é a nossa estatística de teste que a gente tinha visto antes. E aí, então, eu preciso, né, estimar essas duas proporções. Os tamanhos das duas amostras eu tenho, né, 80 homens e 50 mulheres. Então, eu preciso obter agora as minhas proporções. Então, primeiro, né, a proporção de homens que apreciam a revista, são 32 homens dentre os 80 pesquisados, 0,40 essa proporção. E entre as mulheres, 26 sobre 50, 0,52. Então vejam que o resultado amostral nos dá indício de que as mulheres preferem mais a revista do que os homens. O que a gente quer saber agora é se essa diferença é realmente significativa. Então vamos colocar esses valores na nossa estatística de teste e obtemos lá o nosso valor calculado, menos 1,34. Bom, então agora a gente tem que partir para a próxima etapa, que é a etapa de teste, de decisão, se esse valor calculado é ou não é significativo. De novo, a gente está na mesma distribuição normal padrão, com 5% de significância, então bicaudal, o nosso valor é 1,96, menos e mais 1,96 para decisão. Então, eu vou pegar o meu valor calculado e vejam que ele cai aqui na área de não rejeição de H0. Então, ao nível de 5% de significância, não se rejeita H0. Ou seja, não é possível afirmar que exista diferença significativa entre a preferência de homens e mulheres quanto à revista. Utilizando então o Excel para obter o nosso p-valor, né, a nossa função dist.normp.n. O argumento, então, né, é o valor da estatística calculado, z calculado menos 1,34, é 1, né, porque a gente quer o acumulado, a gente quer a área. Essa aqui é a nossa área da esquerda. 0,09, aproximadamente 9%. Como o nosso teste é bilateral, então é 2 vezes isso. Aproximadamente 18% é a significância do nosso resultado, que é bem maior do que a significância adotada, que é o nível máximo de erro que se tolera. Por isso, a gente, então, decide não rejeitar a H0. Aqui, então, tem um exercício para vocês fazerem. Ele está todo solucionado aqui, né, passo a passo. E também, então, seguindo o mesmo raciocínio desse último teste para a comparação de duas proporções.